Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Bem-vindos ao devocional Oração da Noite. Hoje meditaremos na palavra contida no livro de Salmos, no capítulo de número 91 e versículo de número 3. Que assim nos declara: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém. O salmista aqui utiliza uma imagem tremendamente forte: laço do passarinheiro. Passarinheiro era aquela pessoa que armava armadilhas escondidas para capturar as aves. Ele não corria atrás delas. Ele preparava o laço, escondia-o bem e esperava pacientemente que o pássaro, sem perceber o perigo, fosse capturado. E é exatamente esta imagem que representa muito bem como o inimigo de nossas almas age nos nossos dias. No entanto, a Bíblia não diz que Deus nos livra apenas de ataques visíveis, mas principalmente das armadilhas que estão escondidas. O laço da distração espiritual é uma das armadilhas mais comuns do nosso tempo. Distração. Nós vivemos em uma geração que ela é cheia de estímulos. Temos as redes sociais, um excesso enorme de informações diárias, entretenimentos constantes e muitas das vezes, sem perceber, a pessoa passa horas consumindo seu precioso tempo com coisas que não alimentam o espírito. Então, notamos que o inimigo, ele não precisa destruir a fé de alguém de uma única vez. Não. Às vezes, ele apenas distrai a pessoa até que ela pare de vigiar. Quando a oração diminui, quando a palavra deixa de ser prioridade, quando Deus passa a ocupar um espaço secundário na nossa vida, aí vemos e percebemos o laço começando a se fechar. Mas Deus, como é longânimo, Deus, como é o nosso Pai, Ele promete. Ele pode nos livrar, sim, dessas armadilhas quando nós voltarmos a buscá-lo. O laço, ele também vem disfarçado para não mostrar o pecado. É aquele pecado que parece pequeno e inofensivo. Aquele pecado que nós achamos que Deus não leva em conta, porque não está causando dano algum a terceiros. E aí é onde nós constatamos inúmeras quedas espirituais. Uma pequena concessão aqui, um hábito aparentemente inocente ali, uma escolha que não parece ter importância. Lembra que eu falei que o laço ele não se fecha de uma única vez, ele vai apertando aos poucos? Quantas pessoas hoje nós conhecemos que estão totalmente presas em vícios, em relacionamentos destrutivos e até mesmo em práticas que começaram com algo aparentemente inofensivo e simples. O inimigo é especialista em apresentar o pecado e em esconder as consequências que o pecado traz.
Porém, o nosso Deus é tremendamente poderoso para romper qualquer laço, mesmo aqueles que já parecem impossíveis de se escapar. Vivemos também em um tempo de uma grande confusão espiritual. Muitas vozes aí dizendo o que é certo, o que é errado, muitas ideias parecendo bonitas, mas totalmente longe da verdade do Senhor. Então, caracterizamos aqui o laço do passarinheiro como acreditar que Deus não se importa, pensar que o pecado não tem consequências, porque estamos na graça, vale tudo, achar que não precisamos depender de Deus, porque temos a autossuficiência espiritual. Note bem, quando a verdade é substituída por ideias humanas, o laço continua se fechando silenciosamente. Por isso é que a palavra de Deus é essencial, porque é ela quem nos mantém despertos. Um tipo de laço que temos notado muito é o laço do desânimo espiritual. Os problemas, as lutas, as frustrações, as orações que aparentemente não são respondidas, tudo isso pode levar alguém a começar a pensar assim: Deus se esqueceu de mim. Mas no salmo que acabamos de ler, diz que Deus livra-nos do laço. Isso significa que mesmo quando a armadilha já foi armada, mesmo quando a armadilha já está armada, Deus intervém por você, por mim, por cada um de nós. Porque Ele vê o que nós não vemos. Ele conhece os perigos que estão escondidos. Ele age antes mesmo de percebermos o risco. Quantos não são os livramentos que você tem ciência de que Deus proporcionou a você? Imagine aqueles que Deus não deixou você saber. Então, como escapamos do laço? A própria mensagem do Salmo aponta. Primeiro, permanecermos em Deus. Segundo, buscarmos a sua presença sempre. Terceiro, confiarmos incondicionalmente em sua palavra e teremos a sua proteção. E finalmente, ter uma vida de constante vigilância espiritual. Quando nós caminhamos perto de Deus, todos os laços, eles perdem o poder. E Deus não apenas nos alerta sobre as armadilhas, Ele também nos livra delas. Provavelmente hoje, alguém esteja enfrentando exatamente isso. Uma luta invisível, uma tentação constante, um desânimo profundo. Mas eu quero te lembrar, a promessa de Deus continua viva. O Senhor livra do laço do passarinheiro, sim. Crê somente e tu verás a glória de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, como é bom podermos te louvar, pois bem sabemos que temos uma proteção e uma segurança em um refúgio que és tu. Tu somente conheces todas as coisas que envolvem cada um de nós. Vê, Pai, o que está em oculto e retira de nós. Mostra, Senhor Jesus, as armadilhas que estão ao nosso redor tentando começar a se fechar em forma de laço e nos dá o livramento. Sim, Pai, muitas vezes temos caminhado sem perceber em perigos espirituais que nos cercam. Existem inúmeros laços preparados para tentar nos afastar de Ti, distrações que tentam roubar a nossa comunhão, pecados que se apresentam disfarçados e mentiras que procuram confundir a nossa mente. Mas hoje, nós reenfatizamos e declaramos novamente a nossa total confiança em Ti. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, das armadilhas do inimigo, das tentações que querem nos prender, das escolhas que podem nos afastar da Tua vontade.
Dá-nos o discernimento espiritual, meu Deus, para reconhecermos o perigo antes mesmo que ele nos alcance. Fortalece, Pai, a nossa vida de oração. Faça, ó Deus, com que o nosso estudo diário da palavra seja constante, os nossos jejuns. Coloca em nós, ó Deus, um coração que tenha sede da Tua palavra diariamente e, consequentemente, isso aumentará a nossa vigilância. Meu Deus, muito obrigado por nos dar uma palavra de conforto e de escape, que nos deixa agora muito mais tranquilos. Dá-nos uma noite agora, Senhor, de sono restaurador plena na Tua presença. Nos concede um renovo para o amanhecer, fortalecimento e vigor. Que todas as coisas, ó Deus, continuem cooperando para cada um de nós, favoráveis a cada um de nós. E que cresçamos cada vez mais em graça, em espiritualidade, em verdade e em todas as coisas que nos fazem ser elevados a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nós Te agradecemos. Amém, meu Pai. Amém.